Feliz sábado! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam super bem, que tenham passado uma semana feliz e que tenham aproveitado, para estudar esse tema tão especial que a lição nos trouxe essa semana. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de estar recapitulando essa lição que eu gostei demais de estudar essa semana, com temas tão importantes, com textos tão bonitos, para a gente estudar essa semana. Eu quero, antes de começar, fazer uma pequena oração para a gente pedir a Deus que nos ajude a entender tudo que Ele tem para nos ensinar. Vamos orar? Oremos. Santo Deus e Pai, nós, Senhor, te agradecemos por tudo, por todas as bênçãos, pelo teu cuidado. Te agradecemos porque o Senhor deixou tanto conhecimento para nós, para que a gente pudesse aprender mais de ti. Por favor, derrama o teu Espírito Santo em nossas vidas, conduz esse estudo, é o que te pedimos, Senhor. Já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana nós temos o verso para memorizar no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, e diz o seguinte: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Que verso forte, não é? Esse verso praticamente resume a lição dessa semana. Mas a gente vai estudar um pouquinho mais detalhado, dia após dia aqui. Mas uma das coisas mais importantes que ele já traz é justamente isso: orai uns pelos outros para serdes curados. Ele diz no final também do versículo: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, é importante, é necessário que a gente ore uns pelos outros, porque através disso nós obtemos cura também, não é? E ele diz que tem muita eficácia a súplica do justo, ou seja, a sua oração tem muita eficácia. Nunca pense que a sua oração ela não teve eficácia porque ela não teve a resposta que você estava aguardando. Porque mesmo que Deus te dê ou não, Ele está te respondendo. Ele sempre te ouve. Sábado à tarde trouxe para a gente um texto tão lindo que eu vou pedir licença a você para ler ele praticamente todo aqui, para a gente introduzir o estudo dessa semana. Diz o seguinte: os membros da igreja do Novo Testamento sentiam a necessidade de orar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Observe que tinha uma sequência. Os discípulos eles oravam, havia o derramamento do Espírito Santo e eles saíam cheios de confiança para proclamar a palavra do Senhor. Veja que importante, E como isso faz com que a gente reflita sobre o comportamento que a gente tem que continuar tendo hoje. Porque tudo que aconteceu é para que a gente possa viver hoje, transformando a nossa realidade e aplicando o que os discípulos fizeram. Quando buscamos a Deus e intercedemos pelos outros, Deus atua no nosso coração, a fim de nos atrair para Ele e nos dar sabedoria divina para alcançá-los para seu reino. Ou seja, Deus nos utiliza como braços no seu ministério, para que a gente possa esticar esses braços e alcançar outras pessoas também para o seu reino. Ele atua poderosamente na vida dessas pessoas de maneiras que nós não podemos nem compreender plenamente, a fim de atraí-las para si. Ou seja, é desejo de Deus que todas as pessoas caminhem para Ele, que andem pelo seu caminho, não é? Então, todas as orações que nós fizermos em favor de alguém, para que essa pessoa aceite a palavra do Senhor, para que Deus possa atrair essas pessoas para o caminho dele, essas orações serão atendidas e Deus nos fará braços para trazer essas pessoas para a igreja. Então, como é importante, como é poderosa a súplica, como é poderosa a oração intercessória. Eu sei que vocês têm certeza disso, mas é justamente para isso que a gente estuda, para que isso realmente se fortaleça e isso fique realmente dentro do nosso coração com uma certeza cada dia maior de que Deus opera através de nós. Não é porque nós merecemos, não. É porque nós estamos em contato diariamente com pessoas e essas pessoas que Deus coloca ao nosso redor é para que nós possamos trazê-las, para que essas pessoas possam ser atraídas para Ele através da minha e da sua influência. No domingo, no texto de domingo, fala sobre uma luta cósmica.
Essa luta cósmica é muito conhecida, é muito antiga, começou lá no céu, né? Quando ele abre o texto, ele começa pedindo para a gente ler Apocalipse 12, 7 a 9. Eu pedi que você leia aí Apocalipse 12, já está até aberto aqui. 12, do 7 a 9. Ele fala sobre esse início aqui, né? Como foi que começou essa luta cósmica? Diz o seguinte em Apocalipse: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou o céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Até o 9. Então aqui fica, né, nítido que luta é essa. Né? A luta que começou no céu através dessa peleja que ele fala entre Satanás e Miguel. Quando ele apresenta a figura de Miguel, ele apresenta como se fosse a representação do comandante dos anjos. E esse comandante dos anjos, eu e você sabemos quem é. É Cristo. Ou seja, desde o início, né, no céu, teve peleja entre os anjos de Deus e os anjos que Satanás influenciou. E no versículo ele fala, né, e depois não achou-se mais lugar para eles no céu. Eles desceram para a terra. Ou seja, desde essa época existe esse grande conflito. Mas isso daqui poderia deixar muita gente preocupada, muita gente triste, mas se a gente não tivesse esperança, se a gente não tivesse o conhecimento do quanto Deus trabalha por nós. Não é se terça parte veio com Satanás, 2/3 ficaram com Deus. E eles são e ele é muito mais poderoso, não é? Ele é o Todo-Poderoso, é ele quem intercede por nós, é ele quem nos salva, nos livra. No texto de domingo, ele fala uma coisa aqui que eu achei lindo, impressionante, quando ele diz assim: anjos celestiais entram na batalha para influenciar as pessoas para a eternidade. Ou seja, eu e você, nós só temos que ter medo dessa batalha se nós estivermos sozinhos, se nós não buscarmos a Deus. Se nós buscarmos a Deus, nós temos toda a possibilidade, todo o arsenal para vencer essa batalha, porque nós não lutaremos só. E Deus não nos deixa sozinhos. Ele manda anjos celestiais entrarem na batalha para influenciar as pessoas para a eternidade. Ou seja, hoje eu e você, nós conhecemos um pouco mais da Bíblia, nós estamos na igreja, nós conhecemos mais sobre a palavra de Deus porque Deus já colocou anjos para trabalharem por nós. E assim como Deus colocou anjos para trabalharem pela minha, pela sua vida, Deus também coloca anjos hoje para trabalhar pela vida das pessoas que você está orando. Eu sei que você tem uma lista de pessoas que você ora, frequência, há muito tempo. Deus também está trabalhando por essas pessoas. E você é um dos anjos também de Deus, porque através das suas orações, isso também fortalece para que essa pessoa possa vir a estar nos caminhos do Senhor. No finalzinho do texto diz assim: faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta à oração da fé, o que ele não daria se não pedíssemos assim. A oração faz diferença. Quando oramos por alguém que não conhece a Cristo, a oração abre canais de bênção divina para fluir na vida dessas pessoas. Deus honra a nossa escolha de orar por elas e atua ainda mais poderosamente em favor delas. Ou seja, a nossa oração, a nossa súplica a Deus potencializa essas orações por essas pessoas. Deus se agrada das orações intercessórias, tanto que ele potencializa. Ele fala aqui o seguinte: ele não daria se nós não pedíssemos. Muitas bênçãos ele não daria se nós não pedíssemos. Há pessoas que não oram a Deus, ou que não sentem a necessidade de se achegarem mais a Deus. E por conta da sua influência, da minha influência, através das nossas orações, Deus nos ouve e coloca os anjos, coloca o Santo Espírito para incomodar essas pessoas. Então, talvez Deus não fizesse por elas, porque elas nem mesmo estão pedindo, mas através das orações intercessórias, Deus trabalha em favor delas. Deus dá oportunidades que talvez elas nunca tivessem, através da sua oração, através da minha oração intercessória. Ao tratarmos do assunto da oração intercessória, devemos humildemente reconhecer que não entendemos completamente a atuação de Deus, mas isso não deve impedir que participemos continuamente
das bênçãos que a oração oferece a nós e aos outros. Há coisas que não conseguimos entender completamente, mas não é porque nós não entendemos que elas não têm eficácia. Ele diz, né? Isso não deve impedir que participemos continuamente das bênçãos. Ainda que você não entenda como acontece esse processo, continue orando, porque a sua parte é orar e a parte de Deus é realizar. Então, nunca desista de orar por alguém. Continue orando, porque Deus, no seu devido tempo, Ele dará a resposta que você está aguardando. E se você está orando pela salvação, pelo perdão de alguém, tenha certeza que Deus se agrada dessa oração e Ele não vai medir esforços para dizer sim para a sua oração, para trazer essa pessoa para Cristo. Pode não ser no seu tempo, mas vai ser no tempo de Deus e esse é o tempo mais correto para acontecer. Na parte de segunda, fala de Jesus como o nosso poderoso intercessor. A gente percebe em todo o ministério de Jesus que Jesus tinha uma vida constante de comunhão com o Pai. A gente ouve muitos relatos, né, nos evangelhos que Jesus se retirou para orar, que Jesus estava orando de madrugada, que Jesus orava. Sempre isso faz parte de todo o ministério de Jesus. O Espírito Santo lhe concedeu poder para fazer a vontade do Pai e realizar a tarefa que estava diante dele. A oração é um meio determinado pelo céu para reunir as nossas incapacidades e fraquezas com o poder onipotente de Deus. É um meio de nos elevarmos em direção ao Senhor, que pode tocar o coração daqueles para quem oramos. Ou seja, a oração, ela não faz Deus descer até nós, ela permite que nós nos elevemos até Deus. Deus pode nos levar até Ele para ouvir as nossas orações e poder tocar no coração daqueles por quem oramos. Imagine que coisa linda, né? Deus, Ele não só nos ouve, como Ele traz para a gente o sentimento de que Ele está perto de nós, né? Que Ele nos eleva até Ele, até próximo dEle, para ouvir a oração que fazemos em benefício de alguém. Uma coisa muito linda que ele bota aqui, que os que ganham pecadores para Cristo são pessoas de oração. Se nós queremos ganhar pessoas para Cristo, primeiro de tudo, nós precisamos ter uma vida de oração. Não há como ganhar pessoas para Cristo se nós não temos comunhão com Deus. Não há como acontecer uma coisa dessa. Se você quer ganhar pessoas para Cristo, se há pessoas na sua família que não se entregaram ainda a Deus, que não entregaram suas vidas a Deus ainda, não desista, mas persevere em oração. Peça a Deus para que Ele te dê forças, resiliência para continuar orando e para perseverar cada dia mais, porque quando você se tornar uma pessoa de oração, Deus agirá na vida dessas pessoas por quem você ora. Nossa persistência em orar certifica que reconhecemos nossa total e absoluta dependência de Deus para alcançar a pessoa por quem estamos orando. No rodapé da lição nesse dia diz assim, pergunta assim, por quem você está orando atualmente? Porque é tão importante nunca desistir, não importando quanto a situação pareça difícil. Isso você vai responder para Deus. Você vai dizer para Ele por quem você está orando. E Ele está te dizendo aqui, ó, e Ele pergunta, por que é tão importante nunca desistir, não importando quão difícil pareça a situação. A situação é difícil para você. A situação pode parecer impossível para você. Mas o nosso Deus é um Deus do impossível. Então, se é impossível, você está orando para a pessoa certa, porque é Deus que pode fazer todas as coisas. Tanto na parte de terça, na parte de quarta-feira, a gente vê a continuação das orações intercessórias de Paulo. A gente também percebe que o ministério de Paulo, ele é repleto, né, desse ministério de oração intercessória. Paulo, ele ora pelas igrejas, ele ora com saudade das igrejas, né? São tão bonitas as cartas de Paulo, parece que ele está escrevendo mesmo para um amigo, né? E são amigos, né? Os amigos da igreja. A oração intercessória a gente vê que é bíblica, né? Em toda a Bíblia a gente vê relatos de oração intercessória, de pessoas orando umas pelas outras.
E ele fala aqui, ó, embora estivesse separado, Paulo fala, né? Embora ele tivesse separado daqueles a quem amava, o apóstolo ele reconhecia que eles podiam estar unidos em oração. O que é lindo, né? O que acontece com a gente, embora nós estejamos separados, há meses nós não congregamos na mesma igreja, no mesmo templo, mas nós permanecemos unidos em oração. A prova disso é os cultos que acontecem até via WhatsApp, né? Todos os ministérios sendo influenciados para se manterem conectados, se manterem unidos em oração. É isso que nos aproxima uns dos outros e de Deus. Não é? Hoje, graças a Deus, através da internet, você pode se conectar com pessoas do outro lado do país, do outro lado do mundo e se manter unidos a si mesmo. Paulo orou para que Deus lhes desse sabedoria. Ele orou para que desse sabedoria e discernimento espiritual, que iluminasse a mente deles com a verdade e lhes desse a esperança da vida eterna. Eu queria que vocês lessem comigo, que é tão bonito esse trecho, está em Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Vamos lá? Filipenses, capítulo 1. Deixa eu aproveitar para beber água. Filipenses, capítulo 1. Eu vou escolher uns versos aqui porque o trecho é grande. É do 3 ao 11, mas eu vou só ler aqui os 3 versículos desses aqui. Do 3 ao 4, Paulo diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ou seja, Paulo afirma para eles, para os filipenses, que em todas as orações ele ora por eles em todas as orações ele leva súplicas a Deus com alegria. No versículo 9, né, nesse mesmo capítulo, diz o seguinte: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Que é a oração linda, né, que Paulo está fazendo pelos filipenses, falando realmente a amigos, né, ele dizendo que ele se alegra, né, que ele suplica por eles e que ele pede que o amor cresça cada dia mais e mais. Uma oração linda que Paulo faz. Essas palavras, né, o texto mesmo da lição fala, são algumas das mais importantes e encorajadoras da Bíblia. Elas estão repletas de promessas, bem como de apelos para que sejamos preenchidos com o amor, o conhecimento e o discernimento que vem do conhecimento de Jesus, a fim de que possamos ser tudo o que Deus deseja que sejamos nele. Que lindo, né? Eu acho linda essa oração de Paulo aqui pelos filipenses nesse trecho. Se vocês leram, ótimo. Se vocês não leram, aproveite depois e leiam todo, porque vale muito a pena, é muito lindo essa parte dessa oração que Paulo faz aos filipenses. Outra parte que fala aqui dos poderes invisíveis, né, que estão em atuação. Ele fala de um trecho, né, que a gente leu no livro de Daniel, né? É um trecho também muito bonito. E ele fala, né, da oração intercessória como uma arma poderosa na batalha entre o bem e o mal. Quando ele fala de Daniel, né, ele diz que Daniel jejuou e orou por 3 semanas. Ele intercedeu fervorosamente por seu povo. No final desse período, um glorioso ser angelical apareceu a ele. Abre lá em Daniel. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. 10, do 10 ao 14. Ele diz assim, ó: Eis que certa mão me tocou. Daniel falando. Daniel já estava orando 3 semanas, jejuando e orando fervorosamente, né, durante 3 semanas. Ele diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas da minha mão. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Agora perceba,
Daniel estava orando durante 3 semanas e jejuando. Ele podia até ter pensado que ele não estava sendo escutado ainda. Mas o anjo que aparece para ele diz: desde a primeira vez que você orou, você foi ouvido. Nesse conflito aqui, ele estava falando o quê? Quem era o rei da Pérsia? O príncipe do reino da Pérsia. O príncipe do reino da Pérsia que ele se refere aqui, não é? É Satanás. Não era Ciro. Ciro estava já havia uma profecia falando que Ciro seria o libertador, então não era Ciro. Essa expressão do príncipe do reino da Pérsia representa Satanás. Jesus o chamou de príncipe do mundo, não é? Se o príncipe da Pérsia representa Satanás, quem é Miguel no texto que aparece aqui? O termo Miguel, ele aparece 5 vezes na Bíblia, só 5 vezes. Um estudo dessas passagens revela que Miguel, que significa quem é como Deus, é outro termo para descrever Jesus como comandante dos anjos, quando eles estão em combate direto com Satanás. Cristo é eterno Filho de Deus, pré-existente, onipotente e divino. Uma de suas funções como comandante dos anjos é derrotar e finalmente destruir Satanás. Em Daniel 10, eles revela essa luta entre o bem e o mal. Enquanto Daniel orava, Miguel, o todo-poderoso Jesus, desceu do céu para derrotar as forças do inferno. Por isso é que demorou essas 3 semanas. Embora às vezes não vejamos, Cristo atua para responder também às nossas orações de intercessão. Ele é um Salvador poderoso. Nenhuma de nossas orações passa desapercebida. Aí tem uma pergunta aqui que eu já acho interessante, essas perguntas do rodapé. Nesse dia pergunta o seguinte: como você vê a realidade do grande conflito em sua vida? O que essa batalha lhe revela sobre as escolhas que você precisa fazer? Para a gente pensar, não é? Como é que a gente vê essa realidade do grande conflito na nossa vida? Ou será que às vezes a gente esquece um pouco que a gente está vivendo num grande conflito? Tem muitas distrações hoje em dia nas nossas vidas que a gente pode cair em distrações, né? Perder tempo às vezes com coisas que não são tão importantes e esquecer que a gente está num grande conflito. Então que a gente peça a Deus, né? Para que a gente sempre esteja atento para isso, para que a gente não se distraia tanto do foco, né? Que o nosso foco é esse, né? Nós sabemos que estamos em batalhas e nós precisamos fazer escolhas, né? Escolhas acertadas. Na quinta-feira fala sobre o foco da oração, não é? Em toda a Bíblia há uma ênfase específica sobre a oração, mas assim, uma ênfase em orações específicas. Nós oramos muito, né? Normalmente oramos orações genéricas ou generalizadas, né? Senhor, perdoa os meus pecados, né? Obrigado por tudo. Mas Deus se agrada quando a gente é específico, né? Se nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós temos que dizer qual é o pecado que nós estamos pedindo perdão. Se nós agradecemos por tudo, nós precisamos dizer que tudo é isso que nós agradecemos, não é? Nós oramos por todos quem? Quais são as necessidades? Então é importante que a gente possa fazer isso. Paulo, né, quando ele orava especificamente pelos cristãos em Efésios, os filipenses, os colossenses, né, ele também nomeava os jovens colegas dele, né? Ele orava por Timóteo, por Tito, João Marcos, mas ele botava o nome. Então isso fica para a gente uma dica. Nós precisamos botar o nome das pessoas por quem oramos, porque aí a gente não cai no risco de esquecer, porque às vezes são muitas pessoas. Coloca o nome. Por que às vezes a gente vai para os cultos de oração, as pessoas pedem oração, se a gente não anotar, a gente esquece e quando vai orar só ora genericamente. Senhor, perdoa os pecados, ou ajuda as pessoas que oraram essa semana. Mas é importante a gente fazer isso. Isso dá pessoalidade, né? As orações que a gente faz pelas pessoas, intercessoriamente, a gente realmente entregar a Deus o problema, a necessidade que a pessoa tem. Então é importante que a gente faça isso. O que acontece, né, quando oramos pelos outros? Quando oramos pelos outros, tornamos-nos um canal de bênçãos de Deus para eles. Ele derrama o rio da água da vida do trono do céu através de nós para estas pessoas.
O exército de Satanás treme ao som de uma fervorosa intercessão. Satanás não suporta que se apele para seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. A oração nos conecta com a fonte do poder divino na luta por homens e mulheres perdidos. Que forte, né? Eu acho tão forte quando diz assim, quando teme e treme, né? Em favor de uma oração fervorosa, por causa de uma oração fervorosa. Às vezes a gente tem aquele medo de dizer assim, eu vou orar silenciosamente aqui na minha mente, porque Satanás não adivinha os meus pensamentos, então eu vou orar, só eu e Deus vai saber o que eu estou falando, porque Satanás não lê pensamento. Mas fala sério, fala aqui pra mim, quantas vezes você já orou silenciosamente e você já se percebeu vagando ali nos seus pensamentos e tudo que você não estava pensando mais era oração? Já aconteceu comigo. E eu sei que acontece com você também de vez em quando. Então, quando a gente fala, quando a gente ora em voz alta, a gente faz com que as nossas orações se tornem mais fervorosas. Não fique com medo que Satanás está ouvindo, não, porque o texto bíblico é fiel e verdadeiro. Ele disse que todo o exército teme e treme. Isso está aqui, está em Testemunhos para a Igreja, no Espírito de Profecia. Esse texto diz que ele não suporta que se apele para seu poderoso rival, pois ele teme e treme diante de sua força e majestade. A oração nos conecta com a fonte. Então, o que eu espero para você é que você, cada dia, peça a Deus para ser uma pessoa usada por Ele para orar intercessoriamente. Que você possa ser um canal de bênçãos, que desse rio que é Deus, que você possa ajudar a ser um afluente, que possa levar bênçãos para outras pessoas e nesse percurso você será abençoado. Você sabe, no livro de Jó fala que Jó foi abençoado quando ele orava por seus amigos. Então, que você continue orando por todas as pessoas que você conhece, por todos o seu ciclo de influência, porque através da oração intercessória você pode abençoar vidas e nesse caminho você ser abençoado também. Que Deus te abençoe. Para terminar, vamos só concluir o estudo adicional de sexta e ler essa última parte que eu achei lindo demais, que fala o seguinte aqui, ó. A oração da fé nunca se perde, mas dizer que será sempre atendida do modo exato e de acordo com aquilo que esperamos, especificamente é presunção. Nenhuma oração sincera é perdida. Nem sempre vemos respostas nas pessoas pelas quais oramos, mas Deus move o coração delas de maneira que saberemos somente na eternidade. Então, muitas vezes você está pensando que a sua oração não está sendo atendida, não está sendo ouvida. Mas na eternidade nós teremos grandes surpresas. Eu espero que você continue orando, que Deus te abençoe e que você nunca desista de orar pelas pessoas, que você cada dia mais persevere em oração. Que Deus te abençoe e que te dê um ótimo sábado. Até mais. Tchau, tchau.